Espero que estejam todos e todas bem. Bom, neste átimo nós iremos continuar o nosso documentário A Verdadeira História do Egito, A Verdadeira História de Kemet, segundo Sheikh Anta Diop. E este será o último vídeo da série de documentários apresentados no canal sobre a verdadeira história do Egito, a verdadeira história de Kemet, segundo Sheikh Anta Diop. Mas, de fato, as nossas pesquisas e estudos não encerram-se por aqui. Tudo bem? Bom, iremos sistematizar neste documentário, parte 7, parte final, algumas citações de Sheikh Anta Diop em relação à história da civilização quemética, a história da civilização egípcia, que este proeminente e preeminente pesquisador egiptólogo nos deixou como legado. Tudo bem? Bom, o cerne dos estudos e pesquisas de Sheikh Anta Diop nos apresentam a verdade que o Egito, Kemet, foi uma civilização negra, uma civilização organizada e estruturada pelos negros e negras. E esta mesma civilização foi a maior e mais desenvolvida da antiguidade. Desse modo, os negros e negras organizaram-se na maior e na mais importante civilização da antiguidade. Bom, a história quemética, ela tem milhares de anos. E desse modo, com o processo e com os processos de invasões dessa mesma civilização, o negro e a negra foram apagados e apagadas da história dessa civilização. E é isso que nós vamos entender também com as citações que iremos sistematizar neste documentário. Tudo bem? Estamos sistematizando alguns livros que estão nos servindo como referências para podermos estar refletindo sobre a civilização quemética, sobre a civilização egípcia. Então, desde o primeiro documentário até neste último documentário, nós estaremos utilizando-nos de referências para estarmos respaldados sobre aquilo que estamos refletindo. Então, nesses documentários, nós utilizamos os 8 volumes publicados pela Unesco para a História Geral da África. Também estamos utilizando o livro A Origem Africana da Civilização, escrito pelo Dr. Sheikh Anta Diop. Também fomos respaldados, estamos respaldados e respaldadas por outras referências que foram compartilhadas nos documentários anteriores. Tudo bem? Então, podemos, desse modo, estarmos dialogando, sistematizando a verdadeira história do Egito, a verdadeira história de Kemet em qualquer espaço-tempo em que estivermos. Podemos sistematizar que a civilização egípcia, quemética, ela era uma civilização negra desde uma roda de amigos até mesmo dentro de uma universidade. Porque respaldados e respaldadas, cientificamente sistematizando que Kemet, o Egito, era uma civilização negra, podemos estar utilizando dessas pesquisas apresentadas neste canal em qualquer espaço-tempo que estivermos. Então,
podemos escrever em trabalho acadêmico sistematizando que os egípcios, que os queméticos eram negros, desde que nos utilizamos de referências como Sheikh Anta Diop, proeminente e preeminente egiptólogo, historiador, pesquisador. Podemos estar também sistematizando que a filosofia grega, na realidade, foram mistérios, epistemologias queméticas egípcias roubadas. Então podemos sistematizar que os gregos roubaram conhecimentos, epistemologias queméticas egípcias e deram um nome de filosofia grega. Podemos escrever um trabalho acadêmico a partir da referência do livro Legado Roubado, escrito pelo Dr. George James. E cabe também estarmos refletindo que o Dr. George James também tem outros trabalhos, tudo bem? E esses outros trabalhos, como o próprio livro O Legado Roubado, nós também iremos sistematizar aqui, tudo bem? Então, respaldados e respaldadas por essas referências aqui compartilhadas nos documentários, desde o primeiro até neste documentário que apresento-vos agora, podemos estar sistematizando em qualquer espaço-tempo os diálogos, as reflexões aqui apresentadas. Tudo bem? Bom, vamos analisar algumas citações no livro A Origem Africana da Civilização, escrito pelo Dr. Diop. Tudo bem? As nossas investigações nos convenceram de que o Ocidente não tem sido calmo o suficiente e objetivo o suficiente para nos ensinar corretamente a nossa história, sem falsificações grosseiras. Hoje, o que mais me interessa é ver a formação de equipes, não de leitores passivos, mas de ousados pesquisadores honestos, alérgicos à complacência e ocupados comprovando e explorando ideias expressas em nosso trabalho, tais como: o Antigo Egito foi uma civilização negra. A história da África preta permanecerá suspensa no ar e não pode ser escrita corretamente até que historiadores africanos se atrevam a conectá-la com a história do Egito. Em particular, o estudo das línguas, instituições e assim por diante não podem ser tratadas adequadamente. Em uma palavra, será impossível construir humanidades africano, um corpo de ciências humanas africano, desde que essa relação não apareça legítima. O historiador africano que evita o problema do Egito não é nem modesto, nem objetivo, nem imperturbável. Ele é ignorante, covarde e neurótico. Imagine se você pode a desconfortável posição de historiador ocidental que fosse escrever a história da Europa sem se referir à antiguidade greco-latina e tentasse passar por fora daquilo como uma abordagem científica. Bom, o que o Dr. Diop está nos apresentando é que a história do continente africano está intercalada com a história de Kemet, com a história do Egito. Assim como a história do continente europeu está intercalada com a história da Grécia e da Roma. Bom, Kemet, o Egito, foi a primeira civilização a organizar um sistema gráfico. Kemet, o Egito, foi a primeira civilização africana a ter um sistema de escrita, a constituir um império, a construir monumentos gigantescos. Os maiores monumentos do mundo antigo foram construídos pelos queméticos, pelos egípcios. A Pirâmide Vermelha, quando ela foi inaugurada, ela era a maior estrutura
estrutura do ecúmeno. Ela era a estrutura mais alta do mundo. Tudo bem? Então, desse modo, é importantíssimo que os pesquisadores, pesquisadoras, historiadores, historiadoras entendam a importância da civilização quemética, a importância da civilização egípcia. Assim como eles entendem a importância da Grécia e da Roma para o Ocidente. Os historiadores, historiadoras, pesquisadores, pesquisadoras ocidentais, quando eles vão iniciar a história da Europa, eles iniciam a história da Europa a partir da Grécia e da Roma. Então, quando eles vão sistematizar a filosofia ocidental, eles vão buscar a essência, o âmago dessa filosofia na Grécia. Quando eles vão sistematizar as epistemologias ocidentais, eles vão buscá-las na Grécia e na Roma. Então, os historiadores e historiadoras, pesquisadores e pesquisadoras ocidentais, eles entendem a necessidade que a Grécia e que a Roma têm para a Europa. Agora, segundo o Dr. Diop, os historiadores, historiadoras, pesquisadores, pesquisadoras, africanos, africanas, negros, negras devem entender a importância da história de Kemet, do Egito, para o continente africano. Da mesma forma, também não podemos esquecer da Etiópia, do reino do Império de Axum, de Kush, que também são importantíssimos para a história do continente africano. Tudo bem? Então, segundo o Dr. Diop, entender a necessidade que esta civilização quemética egípcia tem para a história do continente africano, é entender que parte da história desse mesmo continente, da história das civilizações africanas, inicia-se ali com Kemet, com o Egito. Uma das civilizações mais proeminentes do continente africano. Assim como a Grécia e a Roma foram uma das civilizações mais proeminentes do continente europeu. Bom, cabe também analisarmos que quando Kemet já tinha mais de 1000 anos de existência enquanto uma civilização, a Grécia ainda nem existia. A Grécia ainda tinha populações que se organizavam em tribos. Tudo bem? Então, a civilização grega ela nem existia ainda. Ela não estava ainda nem no processo de incipiência com si. Tudo bem? Muito menos a Roma, porque a Grécia foi a primeira civilização ocidental a se organizar em um império. Então, desse modo, a Roma vem depois ainda do Império Grego. E quando Kemet já tinha construído o maior e mais alto monumento do ecúmeno, a Grécia e a Roma nem existiam ainda. Quando a Pirâmide Vermelha foi inaugurada, a Grécia e Roma nem existiam ainda. Tudo bem? Então, segundo o Dr. Diop, é importantíssimo que possamos entender a proeminência e preeminência da civilização quemética para o continente africano. Assim como os ocidentais iniciam a sua história falando da Grécia e da Roma, para os africanos, africanas, negros e negras, é importantíssimo que eles entendam que parte da história do continente africano está na civilização quemética, na civilização egípcia, a maior civilização que já existiu naquele continente e que já existiu também na antiguidade. Tudo bem? A civilização mais desenvolvida da antiguidade foi a civilização quemética. Tanto
no mundo simbólico, como também no mundo físico, no mundo objetivo. Tudo bem? Os antigos egípcios eram negros. O fruto moral da sua civilização deve ser contado entre os espólios do mundo preto. Em vez de apresentar-se a história como devedor falido, este mundo preto é o próprio iniciador da civilização ocidental, ostentada diante de nossos olhos hoje. Matemática de Pitágoras, a teoria dos 4 elementos de Tales de Mileto, o materialismo epicurista, o idealismo platônico, o judaísmo, o islamismo e a ciência moderna estão enraizados na cosmologia e ciência egípcia. É preciso apenas meditar sobre Osíris, o Deus Redentor, que se sacrifica, morre e é ressuscitado para salvar a humanidade, uma figura essencialmente identificável com Cristo. Bom, então, segundo o Dr. Diop, os egípcios, os queméticos, eram negros. E Kemet, na língua vernácula daquele mesmo povo, significava terra negra, povo negro. E desse modo, os negros e negras se organizaram na maior civilização da antiguidade. Civilização essa que, mesmo após diversos processos de invasões, ainda conseguiu sobreviver. Bom, o povo quemético, ele foi genocidado, exterminado e miscigenado. Mas a cultura quemética, ela ainda permanece na realidade que nos permeia. Bom, já analisamos que o que se diz filosofia grega, por exemplo, é na realidade conhecimentos e epistemologias queméticas egípcias. Então, quando os persas, os gregos, romanos dominaram e escravizaram os egípcios, bom, eles escravizaram o corpo dos egípcios e egípcias, dos queméticos e queméticas, mas não a alma, não a cultura daquele povo. E na realidade, foram os gregos e romanos que foram escravizados pelos egípcios. Por quê? Porque os gregos e romanos ficaram dependentes da cultura egípcia, ficaram dependentes da superioridade da cultura egípcia. Basta analisarmos as construções gregas e romanas depois da dominação de Kemet do Egito. Os gregos e romanos copiaram a estética egípcia, a estética quemética. Então, desse modo, aquele que dominou foi ele, na realidade, que foi dominado. Então, os negros e negras, quando se organizaram na maior civilização do continente africano e do mundo antigo, que foi Kemet, o Egito, eles se organizaram na civilização que fomentou o progresso da humanidade. Porque Kemet, o Egito, foi de fato e é de fato o berço da humanidade. Então, segundo o Dr. Diop, quando os gregos dominaram e escravizaram os queméticos, os egípcios, na realidade foram os próprios gregos que foram escravizados. A superioridade da cultura quemética, da cultura egípcia, fez com que as correntes gregas ficassem sobre o próprio povo grego. Basta analisarmos que, por exemplo, no século XVIII e XIX depois de Cristo, os europeus ainda tinham a necessidade de estudar Kemet. Os franceses, por exemplo, os franceses tiveram que copiar, mas não conseguiram, de fato, a pirâmide quemética. Os franceses tiveram a necessidade de copiar a pirâmide quemética.
pela eminência que essa construção, que esse símbolo tem. Eles conseguiram copiar o símbolo, mas eles não conseguiram copiar a eminência que os queméticos deram para este símbolo. Então, desse modo, Kemet, o Egito, foi uma civilização que ela fomentou o progresso da humanidade. Bom, já sistematizamos também que os brancos só entraram no Egito, em Kemet, como escravizados e como invasores. Bom, segundo Tordiop, Kemet, no seu período mais próspero, ela era uma civilização homogênea, totalmente negra. E os brancos só entravam nessa civilização como escravizados. Bom, os brancos fizeram várias incursões contra a civilização quemética e malograram. Desse modo, eles foram escravizados. As únicas civilizações brancas, caucasianas, que vão conseguir vencer a civilização quemética serão, inicialmente, os persas, com Cambises II. E quando os gregos conseguem invadir Kemet, a civilização quemética não tinha mais a sua essência, porque quem dominava naquele átimo eram os persas. Então, na realidade, os gregos, quando eles vão dominar Kemet, já eram os persas que exerciam poder e autoridade ali naquele território. E como os persas, os gregos também irão escravizar, genocidar e almejar exterminar o povo quemético. E irão utilizar-se do mecanismo da miscigenação, que segundo o Dr. Diop é um mecanismo de genocídio. Então, esse processo de miscigenação foi ali para ratificar de fato a dominação do invasor. Mas o povo originário dessa civilização, ele pode ter sido genocidado, ele pode ter sido miscigenado, mas a cultura quemética fez com que o escravizador se tornasse escravo. Então, quando os persas e os gregos e os romanos dominaram Kemet, escravizaram os povos queméticos, eles que se tornaram escravos da cultura quemética, da cultura superior, que era a cultura quemética. Então, o berço da humanidade, a civilização que fomentou o progresso da humanidade, foi a civilização quemética, foi a civilização egípcia. E isso está tanto explícito, nítido, em suas gigantescas construções, em seus gigantescos monumentos, como também na proeminente, preeminente e eminente ciência quemética. Tudo bem? Apenas uma leal, determinada luta para destruir a agressão cultural e trazer a verdade, seja ela qual for, é revolucionária e consonante com o progresso real. É a única abordagem que se abre para o universal. Declarações humanitárias não são chamadas para isso e não acrescentam nada ao progresso real. Bom, o que o Dr. Diop quer nos dizer aqui é que é sine qua non que aconteça uma revolução cultural
E essa revolução cultural, ela deve trazer a verdade. Especificamente, neste átimo, estamos sistematizando a verdade sobre a civilização quemética, sobre a civilização egípcia. Então, para o Dr. Diop, é sine qua non que a verdade sobre a civilização quemética, a civilização egípcia, apareça, porque essa verdade irá mostrar que os negros e negras, eles se organizaram na maior civilização da antiguidade. Então a pseudociência forjada pelos brancos, pelos ocidentais, que os negros eram inferiores, ela será de fato obsoleta e arcaica. Porque ainda há mentalidades que sustentam a inferioridade dos negros. Bom, se analisarmos o processo de colonização, o processo imperialista ocidental, vamos analisar que um dos axiomas dos ocidentais, dos brancos, dos caucasianos, era a inferioridade dos negros, dos africanos. E isso ainda permeia a realidade que estamos. Então, a verdade sobre a civilização quemética, a verdade sobre a civilização egípcia, aparecendo, estando escura e sendo sistematizada, poderá de fato apresentar ao próprio povo africano, ao próprio povo negro, que seus antepassados, seus ancestrais organizaram a maior civilização da antiguidade. A civilização que serve ainda hoje como berço da humanidade. A civilização que fomentou e ainda continua fomentando o progresso da humanidade. E segundo o Dr. Diop, é volitivo, é intencional que os ocidentais, que os caucasianos, que os brancos escondam a verdadeira história de Kemet, do Egito, porque eles não aceitam que os negros e negras, africanos e africanas se organizaram na maior e na mais importante civilização da antiguidade, a civilização que serviu como berço para o progresso ocidental, para o progresso da humanidade. E subjacentes a essas formas subreptícias de deturpar a história está a necessidade dos ocidentais ainda colocarem os negros, negras, africanos e africanas numa condição de subalternidade, numa condição de inferioridade. Tudo bem? E segundo o Dr. Diop, declarações humanitárias não são chamadas para isso, não acrescentam nada ao progresso real. Bom, para o Dr. Diop, o Ocidente utiliza-se de declarações humanitárias quando, na realidade, o que ele poderia fazer de fato para mudar a realidade do povo africano e do povo negro era apresentar a verdadeira história do continente africano e também da civilização quemética. Mas o que eles fazem de fato é deturpar toda a história do continente africano, toda a história do povo negro. Então, para o Dr. Diop, é importantíssimo que os africanos, africanas, que os negros, negras comecem a estudar a sua própria história, comecem a pesquisar a sua própria história, porque enquanto eles ainda estiverem sucumbidos sobre o que os ocidentais, os europeus, os caucasianos, os brancos contam sobre si, eles ainda estarão vivendo sobre uma mentira, sobre deturpações. Então, desse modo, é importantíssimo que os negros, negras
africanos, africanas, conheçam a sua verdadeira história. Não a história contada pelo Ocidente, caucasiano, branco, mas a história contada por eles mesmos. Essa história deve ser pesquisada. O Dr. Diop, por exemplo, ele é um senegalês, ele é um homem africano, que ele buscou verdades da sua ancestralidade, do seu continente, do seu povo. Então, o Dr. Diop, ele foi um senegalês, ele estudou na França, e a partir de seus estudos e sistematizações na França, ele foi descobrindo que os franceses, não apenas os franceses, mas os ocidentais, os europeus, deturpavam a história de Kemet, deturpavam a história do continente africano. E uma das clássicas deturpações seria colocar Kemet, o Egito, como uma civilização branca. Porque, na realidade, há provas que, se apresentadas, nos mostrarão de fato que a civilização quemética egípcia foi uma civilização negra, negro, africano e africana. Mas a maldade, a violência, o racismo, a desumanidade ocidental não permite que eles apresentem ao mundo, de fato, a verdadeira história do continente africano, a verdadeira história da civilização quemética. O fator essencial é traçar a história de toda a nação. O contrário é o mesmo que pensar que, para ser ou não ser dependentes de se é ou não conhecido na Europa, o esforço é corrompido na base pela presença do próprio complexo que se espera erradicar. Por que não estudar a aculturação do homem branco em um ambiente preto no Egito Antigo, por exemplo? Bom, segundo o Dr. Diop, o que acontece de fato é que o Ocidente ele deturpa a história. E por conseguinte, ele confunde o próprio entendimento da história. Bom, Kemet, o Egito, foi e é o berço da humanidade. E foi a partir dessa civilização que os ocidentais conseguiram se organizar e também conseguiram fomentar o seu próprio progresso. E desse modo, a realidade ela está deturpada. Por quê? Quando os africanos eles sentem a necessidade de ter a Europa como berço da humanidade, eles estão desqualificando e deslegitimando sua própria história. Porque na realidade foi o continente africano que serviu como berço para o progresso europeu. Bom, é importante também entendermos que a Europa ela dominou o continente africano. Então, o que houve de fato foi uma invasão europeia do continente africano. Então, os conhecimentos africanos, a cultura africana, ela foi roubada do continente africano. E desse modo, a história foi deturpada pelo continente europeu sobre o continente africano. Então, esta confusão, segundo o Dr. Diop, ela é volitiva. Por quê? Porque os europeus, eles não assumem que o que eles chamam de progresso e desenvolvimento hoje
Eles conquistaram a partir do sangue e do sofrimento derramado de povos africanos. E para o Dr. Diop é importantíssimo que os africanos entendam isso. Entendam que o seu continente, ele serviu como berço para o progresso europeu. Então, tudo que aquilo que os europeus chamam de progresso, desenvolvimento, na realidade, teve como fonte o próprio continente africano. E que não é necessário que os africanos se sucumbam a paralogismos europeus. Eles podem construir, organizar e reorganizar o seu próprio conhecimento, a sua própria cultura, a sua própria economia. Os africanos podem organizar o seu próprio mundo simbólico e também o seu próprio mundo material. Da mesma forma, os africanos que passaram por um processo de diáspora, os muitos africanos que estão no Brasil, que estão nos Estados Unidos, que estão na América Latina, porque os negros, negras que estão na América Latina, a sua ascendência é africana. Eles são africanos. Então, essa diversidade de africanos no mundo pode organizar suas próprias epistemologias sem ter a Europa como referência, porque a Europa foi buscar, foi usurpar e foi roubar epistemologias e conhecimentos no continente africano. Então, desse modo, Dr. Diop compartilha conosco a necessidade do povo africano, africana, negro e negra de conhecer a sua própria história, de entender de fato o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente e prognosticar o que pode acontecer no futuro. Tudo bem? E o Dr. Diop também sistematiza que o homem branco ele foi aculturado pelo homem preto. O continente africano, ele aculturou o continente europeu. Quando os europeus vão escravizar, dominar a África, a superioridade cultural da África acaba dominando e escravizando o próprio escravizador. Podemos sistematizar na invasão do continente africano em recortes históricos. Quando o continente africano ele é invadido pelos persas, pelos gregos, pelos romanos, a partir da invasão da civilização quemética, a maior civilização do continente africano, e podemos também sistematizar quando os europeus eles começam agora a dominar totalmente o continente africano, que vai ser a partir do século XV, depois de Cristo. Tudo bem? Então são recortes históricos que nós podemos sistematizar em próximos ensejos. Quando a civilização quemética ela é invadida pelos persas, gregos, romanos, naquele processo já acontece, segundo o Dr. Diop, uma invasão da parte norte do continente africano. Estamos sistematizando o recorte histórico antes de Cristo. A invasão da parte norte da África acontece num período antes de Cristo. Podemos sistematizar o processo de invasão do continente africano também depois, no século XV, a partir de países como Portugal, como a Inglaterra, como a França, como a Espanha. Tudo bem? Então, o processo de invasão do continente africano,
ele foi acontecendo a partir de períodos, determinados períodos históricos. Um continente gigante. Então, dominar aquele continente não foi de uma forma abrupta. Tudo bem? Os europeus, os ocidentais, eles fizeram isso paulatinamente. E ainda continuam fazendo isso. Bom, então, segundo Tordiop, o homem branco ele foi aculturado pelo homem preto. A mulher branca foi aculturada pela mulher preta. A Europa foi aculturada pela África. A Grécia e a Roma foram aculturadas pelo Egito, por Kemet. A opinião de todos os escritores antigos sobre a raça egípcia é mais ou menos resumida por Maspero. Pelo testemunho quase unânime dos historiadores antigos, eles pertenciam a uma raça africana, leia-se negra. Então, sistematizando, os historiadores, os escritores antigos sobre a raça quemética egípcia, todos são unânimes em dizer que a raça egípcia era negra, negro, africano, africana. Podemos citar Heródoto, Estrabão, até mesmo Aristóteles. Tudo bem? Arruinado por todas estas invasões sucessivas, o Egito, o berço da civilização por 10.000 anos, enquanto o resto do mundo estava mergulhado na barbárie, deixaria de desempenhar um papel político. No entanto, ele iria continuar por muito tempo a iniciar os povos mais jovens do Mediterrâneo, gregos e romanos, entre outros, para o escurecimento da civilização. Desse modo, como sistematizamos os documentários a priori, a civilização quemética, a civilização egípcia, ela foi a mais desenvolvida da antiguidade. Civilização essa organizada pelos negros e negras. E em seu período mais próspero e rico, esta civilização conseguiu erguer monumentos proeminentes, preeminentes e eminentes, os mais altos do ecúmeno. E todos esses monumentos foram erguidos, construídos pelos negros e negras. A pirâmide vermelha, que já foi o monumento, a estrutura mais alta do mundo, foi arquitetada e construída pelos negros. A grande pirâmide de Gizé, a Esfinge e etc. Então, nesse período, os brancos só entravam no Egito como escravizados. Bom, a história, ela vai mudando com o tempo, novos acontecimentos, novos fatos históricos, novos liames históricos, e desse modo, algumas civilizações começam a se organizar e começam a ter uma importância tão grande quanto a própria civilização quemética. Os persas, por exemplo, eles vão emergir como um grande império. E é a partir dos persas que a civilização quemética ela entrará em ruínas. Os persas vão dominar Kemet. Logo após, os gregos vão emergir como um grande império na antiguidade. Vão dominar o Império Persa, ipso facto, o Império Egípcio, quemético. Então, desse modo, aquelas civilizações que antes só entravam em Kemet como escravizados, irão escravizar o povo quemético, irão usurpar sua cultura. Bom, desse modo,
o berço da civilização, que é a civilização quemética, porque ela ainda permeia o átomo que estamos, com a sua cultura, com as suas cosmogonias, cosmologias e etc., mostrando desse modo a sua importância para a antiguidade e também para o átomo que nos encontramos hoje. O Dr. Diop sistematiza que as civilizações do Mediterrâneo, as civilizações ocidentais, elas beberam da fonte do conhecimento quemético. Então, os gregos e romanos, eles não podem negar que a base de suas epistemologias e de seu progresso foi Kemet, foi o Egito, porque a história prova isso. Por mais que os ocidentais almejem deturpá-la de uma forma capadócia, utilizando-se de vitupérios, de pusilanimidades e tantos outros mecanismos injustos, segundo o Dr. Diop. Então, desse modo, estudar a história de uma forma séria e justa arroga-nos de possibilidades de entendermos de fato o que aconteceu no passado e também o que está acontecendo no presente. Quando eles explicam seu próprio passado histórico ou estudam suas línguas, aquilo parece normal. No entanto, quando um africano faz o mesmo para ajudar a reconstruir a personalidade nacional de seu povo, distorcida pelo colonialismo, que é considerado ultrapassado ou alarmante. Defendemos que um estudo como esse é o ponto de partida para a revolução cultural devidamente compreendida. Bom, então, segundo o Dr. Diop, quando os europeus, os caucasianos, os brancos, os ocidentais vão explicar o seu próprio passado histórico, isso parece algo normal. Mas quando os africanos, os negros, as negras vão explicar o seu próprio passado histórico, isso parece algo alarmante. Segundo o Dr. Diop, isso é consequência do processo colonialista que deturpou a realidade que nos permeia. Então, o negro, a negra, o africano, a africana não podem aceitar que os ocidentais contem a sua própria história. Os negros devem reivindicar o direito de poderem explicar, elucidar, estudar, pesquisar sua própria história. E desse modo almejarem entender a si mesmos, a sua cultura, o seu continente, o seu passado, a sua ancestralidade. Como a realidade que nos permeia hoje, ela é consequência de um passado sangrento, de um passado violento que foi o colonialismo, a escravidão, o imperialismo. Então torna-se necessário que todos os resquícios que existam desses processos sejam extirpados. E só serão extirpados de fato quando os povos que foram dominados se emanciparem e começarem a entender a si mesmos. E isso é sine qua non para o processo de liberdade desses povos. Seja uma liberdade psíquica, uma liberdade cultural, uma liberdade física, individual, social, coletiva. Então, desse modo, é sine qua non que os povos que sofreram um processo de violência exacerbada possam, de fato,
emanciparem-se de todos esses processos, reivindicarem o seu direito a estudarem, a elucidarem, a explicarem sua própria história, seu próprio passado histórico. Segundo Dr. Diop também, não pode se considerar algo normal, por mais que seja normalizado, que os europeus, que os ocidentais, que os brancos expliquem a história africana a partir de uma ótica imperialista, colonialista, ainda escravagista. Os negros, negras, africanos e africanas têm um papel preponderante em buscar, em procurar entender sua própria história, o seu próprio passado, e não inculcarem de uma forma imediata o que é jogado para eles e elas de forma pronta. Porque isso que já vem pronto, produzido pelos ocidentais, também já vem deturpado. O modus operandi ocidental é deturpar a história do continente africano, do continente que eles chamam de americano. Então, desse modo, deve-se ponderar, perscrutar ao máximo possível o que já vem pronto da Europa, o que já vem pronto dos ocidentais. Então, para o Dr. Diop, os negros, negras, africanos e africanas devem reivindicar o seu direito de estudar e explicar o seu próprio passado histórico, a sua cultura, de explicar a si mesmos e não ficarem dependentes daquilo que a Europa diz, dos paralogismos europeus que permeiam a nossa realidade. Então, cabe a todo africano, africana, negro, negra, conhecer a história do seu continente, conhecer a história do seu povo, a importância que esse continente, que esse povo tem para a história da humanidade. A África é o berço da humanidade, o povo africano é a fonte de onde os europeus conseguiram o progresso, conseguiram a humanidade. Então, desse modo, cabe aos africanos, africanas, negros e negras estudarem, pesquisarem sua própria história, se dedicarem a conhecer a sua ancestralidade. Para Cheikh Anta Diop, reivindicar a verdadeira história do continente africano e até mesmo da civilização quemética, a reivindicar o direito de entender a si mesmo como negro, como negra, como africano e como africana. Então cabe a todos e todas a estudarem, a se dedicarem, a debruçarem-se sobre a necessidade de conhecer a si mesmos e também de conhecer a história do seu continente, a história do seu povo, além daquilo que é apresentado pelos ocidentais, pelos europeus, pelos brancos. Cabe aos negros e negras no ecúmeno suplantarem, sobrepujarem o processo colonialista, imperialista, escravagista, em que seus antepassados foram subjugados, foram submetidos. Aqui sistematizamos em 7 documentários a história de Kemet, a história do Egito, e refletimos sobre as deturpações que existem nessa história, nessas histórias, as pusilanimidades que os europeus utilizam-se
para ainda poderem subjugar e submeter os negros, negras, africanos e africanas em uma condição de inferioridade. Desse modo, respaldados e respaldadas por Sheikh Anta Diop, nós almejamos ao máximo possível entender de fato as histórias que permeiam a civilização quemética e que permeiam também o continente africano. Bom, reitero que é sine qua non que concomitantemente também se assistam os documentários anteriores para que se possa depreender ao máximo possível as reflexões compartilhadas neste documentário, que é a parte final da série de documentários apresentados sobre a verdadeira história do Egito, a verdadeira história de Kemet, segundo Sheikh Anta Diop. Tudo bem? Bom, agradeço pela atenção, espero que fiquem todos e todas bem.